cada 3 segundos, uma nova fratura decorrente da osteoporose é registrada em algum lugar do mundo. Essa doença, considerada silenciosa, atinge cerca de 15 milhões de brasileiros, dados da Organização Mundial da Saúde. Fique conosco até o fim, pois temos informações relevantes, valiosas e dicas de prevenção para manter a saúde dos ossos. Sejam todos muito bem-vindos à conscientização sobre a osteoporose, uma ação, uma iniciativa apoiada pela Origin Health em parceria com a Amgen. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde da MIT Technology Review Brasil, e eu converso com o médico reumatologista Dr. Charles Eldan de Moura Castro. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Prazer estar aqui com você, Carol. Vamos discutir, pontos importantes a respeito de uma epidemia silenciosa, que eventualmente acomete a boa parte das mulheres depois da menopausa e é considerado um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Por que, doutor, ela é considerada uma doença silenciosa? O que é essa doença? Vamos lá. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela diminuição da resistência do osso. Dessa forma, as pessoas que têm osteoporose, elas podem ter fraturas, quebra do osso, em situações onde um osso normal normalmente não se quebraria. Então, nós temos fraturas associadas à queda da própria altura, fraturas com um abraço, fraturas com toque, com fraturas associadas a pequenos traumas. Isso é o que caracteriza a doença, a osteoporose. Dessa forma, a gente entende que ao longo da vida, as pessoas vão perdendo quantidade e qualidade de osso. E essa perda da quantidade e da qualidade de osso, e que torna o osso mais frágil, mais suscetível a ter uma fratura, ela é habitualmente silenciosa. E o primeiro sintoma, eventualmente, é a fratura. Por isso que a gente diz que a doença é uma epidemia silenciosa. Porque a primeira manifestação da osteoporose, eventualmente, é a fratura. E quando a fratura ocorre, a doença já estava lá há algum tempo. Então, é por isso que nós dizemos, quando a gente pensa em osteoporose, a imagem mais icônica que representa a doença é um iceberg. Na ponta desse iceberg, na ponta visível, estão as pessoas que têm osteoporose e que já tiveram uma fratura. Essas são pessoas que, pela fratura, são fáceis de identificar e, eventualmente, tratar. Mas debaixo dessa ponta visível do iceberg existe uma massa muito maior de pessoas que têm perda óssea, que têm fragilidade e que ainda não tiveram a fratura. E, obviamente, do ponto de vista de estratégia para a gente diminuir o impacto dessa doença, a gente prioriza as pessoas que já tiveram fratura, mas é muito importante reconhecer e identificar aquele indivíduo, aquela pessoa que ainda não teve a fratura, que pode ser diagnosticado e, eventualmente, tratado antes que a fratura ocorra. Esse é o aspecto que a gente chama de mais importante do ponto de vista da prevenção da doença, Ou seja, a identificação precoce. Com o avançar tecnológico e de arsenal de medicamentos disponíveis, nós sabemos que nós podemos tratar a osteoporose e, eventualmente, reduzir de forma muito importante o risco de alguém ter uma fratura. O senhor mencionou mulheres pós-menopausa, quer dizer, existe um perfil de paciente mais frequentemente acometido? Existe. O osso da gente é um tecido vivo, E existe uma diferença importante entre os homens e as mulheres. Todos, quando nascemos, homens e mulheres, meninos e meninas, durante a infância e particularmente durante a adolescência, a gente vai construindo uma poupança óssea. Então, durante a infância e a adolescência, modulados pela nossa genética e pelos fatores ambientais, atividade física, dieta, influenciam que ao longo da infância e adolescência e a vida adulta jovem, aquele adulto
de 20 a 30 anos, que a gente alcance um pico de densidade mineral óssea, né? Ou seja, do 0 até os 20 e 30 anos, a gente constrói essa poupança óssea. Depois dos 20 a 30 anos, essa quantidade de osso que foi construída, né, esse esqueleto, ele é mantido mais ou menos estável, até que por volta dos 35 anos, tanto homens quanto mulheres começam a perder osso, fenômeno associado ao envelhecimento. Só que nas mulheres tem um fenômeno interessante, que é a menopausa, e é um fenômeno que tem uma influência muito importante na biologia do osso. O hormônio feminino, o estrógeno, ele é um bom controlador da saúde do osso. E quando a mulher entra na menopausa, quando ocorre a falência do ovário, e esse ovário deixa de produzir os hormônios femininos, particularmente o estradiol, ocorre uma perda óssea mais acelerada. E é por conta disso que a osteoporose ela é muito mais comum nas mulheres quando comparado com os homens, por conta desse fenômeno da perda do estrogênio associado à menopausa. Com a perda do estrogênio, ocorre uma aceleração do processo da perda óssea. E é por conta disso que um dos principais fatores para a osteoporose, fator de risco, é exatamente a menopausa. As mulheres são mais acometidas que os homens e as mulheres na menopausa ou após a menopausa têm maior risco. E aí, então, olhando para tirando aí do que o senhor falou, né, de ter uma qualidade de vida, prática de exercício, isso pode ser considerado fatores de prevenção? Com certeza. Quando a gente fala dessa poupança óssea, né, é muito importante a gente investir numa poupança óssea maior. Porque, veja, nós construímos o nosso esqueleto ao longo da vida e depois dos 30, 35 anos a gente começa a perder, né, um fenômeno que vai ocorrer com todo mundo. Se eu tiver uma boa poupança óssea, chances há de que mesmo tendo perda, eu ainda continue com uma massa óssea forte, com um osso não frágil. Entretanto, se durante esse período de construção do osso ocorrem eventos que comprometem a formação desse osso, qualquer perda que eu venha a ter depois vai eventualmente fazer com que eu esteja num cenário de fragilidade. Dessa forma, a gente entende que 60% do nosso osso ou da nossa resistência óssea, ela é geneticamente herdada, né? Então, se a minha mãe ou meu pai tiverem osteoporose, eu tenho uma chance de ter osteoporose 7 vezes maior do que alguém cuja mãe ou cujo pai não tem osteoporose. Existe uma associação genética importante. Crianças e adolescentes que realizam atividades físicas regulares constroem densidade mineral óssea maior do que as crianças que são sedentárias e que eventualmente não praticam atividade física. Uma ingestão adequada de cálcio, particularmente uma ingestão de leite e derivados, que são a principal fonte de cálcio, durante a infância, adolescência, vida adulta jovem, durante a menopausa, durante todos os períodos da vida, é crucial para manter a saúde do osso. E nós vemos, né, que com a urbanização do mundo, a ingestão de leite e derivados vem só diminuindo, além das fake news que eventualmente demonizam o leite, os derivados do leite como elementos inflamatórios da dieta, né? O que é absolutamente uma fake news, não há nenhuma ciência atrás dessa informação, né? Então, isso faz com que nossas crianças e adolescentes eventualmente tenham hábitos ruins do ponto de vista nutricional e o hábito dietético, né, nós sabemos, é algo muito difícil de mudar. Quando nós fazemos o diagnóstico da osteoporose numa mulher de 50, 60 anos, e nós investigamos os fatores que eventualmente contribuíram para aquilo e nós identificamos uma dieta pobre em cálcio, em leite e derivados, é algo que, para ser revertido, é mais difícil, porque se durante toda a minha vida
eu não tomei leite e derivados, para eu instituir este hábito, né? Já na vida adulta, é mais difícil. Então, é por isso que a gente sempre insiste, né? Que na educação, né, de crianças e adolescentes, é muito importante que os pais estejam alerta para essa necessidade, né, de ajustar e fazer com que crianças e adolescentes tenham uma ingestão adequada de leite e derivados do leite. E como que é feito hoje esse diagnóstico? Aliás, os dados mostram que o subdiagnóstico ele é muito frequente, né, no Brasil, assim como um tratamento inadequado, claro, decorrente desse não diagnóstico, né? Quais são os obstáculos para a gente mudar, doutora, essa realidade? A estimativa é que tem um estudo brasileiro, né, um estudo populacional realizado em 2009, chamado Brazos. Nesse estudo, 14% dos homens e mulheres brasileiros com mais de 40 anos reportavam uma fratura por fragilidade, né? E aí daí se tem a estimativa que mais de 10 milhões de brasileiros tenham eventualmente fragilidade óssea. Como nós dissemos, eu diagnostico a osteoporose, primeiro pelo aparecimento de fraturas associadas a trauma de baixo impacto ou a ausência de trauma, traumas leves. Essa é a forma da gente identificar aquelas pessoas que têm osteoporose e que têm fragilidade óssea. Para eu identificar a massa, a base do iceberg que não está visível, eu preciso contar com exames diagnósticos que sejam capazes de medir a quantidade do osso e avaliar esse risco de fratura. Este exame se chama densitometria óssea. Ele é recomendado para homens e mulheres que apresentam fatores de risco para fragilidade óssea, para osteoporose. Toda mulher depois dos 60 anos deve fazer uma densitometria. E aquelas que, por ocasião da menopausa, apresentem outros fatores de risco, ou seja, mulheres mais jovens, na faixa etária dos 45, 50, 55, se tiverem algum outro fator de risco, também devem fazer a densitometria óssea. Com a densitometria, nós medimos a quantidade de osso e fazemos uma comparação com adultos jovens saudáveis. E a partir dessa comparação se estabelece o diagnóstico da doença. Infelizmente, a densitometria óssea não é um exame que esteja acessível para toda a população. Existem dados mostrando que o número de densitômetros em diversos países, e o Brasil não é uma exceção, é inadequado para a quantidade de pessoas que precisam ser rastreadas, que precisam ser identificadas, né? Então, dessa forma, como a densitometria não é uma ferramenta amplamente disponível, nós temos que contar com as calculadoras do risco de fratura. As calculadoras do risco de fratura são ferramentas baseadas na internet que utilizam algoritmos através dos quais os fatores de risco para a osteoporose eles são estimados e a gente consegue estimar o risco de fratura. A ferramenta ou calculadora mais usada no mundo inteiro se chama Frax. No Brasil, ela está disponibilizada dentro do site da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, a Abraço, com 2 S's. E no site da Abraço, nós encontramos essa calculadora. Esta calculadora utiliza dados da idade, sexo, peso, altura, história prévia de fratura, história familiar, parente de primeiro grau de fratura do quadril, uso de medicamentos que contribuem para a perda óssea, como os corticoides, a presença de doenças como a artrite reumatoide ou outras causas secundárias de osteoporose, doença inflamatória do intestino, cirurgia bariátrica, que também é um fator de risco, a presença de osteogênese imperfeita, diabetes mellitus, fatores de risco para a doença, e através etilismo, né, exposição ao álcool superior a 3 unidades de bebida alcoólica por dia, e através do tabagismo, e através desses fatores, esta calculadora mede, estima
o risco absoluto de fraturas nos próximos 10 anos. E através dessa estimativa, a ferramenta categoriza quem é considerado de risco baixo, risco intermediário, risco alto ou muito alto. Aqueles pacientes que são categorizados como alto, muito alto risco, são pacientes que devem ter intervenção terapêutica, devem ser tratados. E aqueles pacientes que têm um risco intermediário são pacientes que a gente eventualmente prioriza para fazer a densitometria e, através dos dados da densitometria, decidir se há necessidade de tratamento ou não. Para aqueles pacientes que são categorizados como baixo risco, a gente recomenda, a ferramenta recomenda, que sejam feitas as estratégias ditas não farmacológicas. Atividade física regular, uma dieta rica em cálcio, exposição solar adequada com suficiência da vitamina D, e, obviamente, evitar todos aqueles fatores que são deletérios para o osso, que são ruins para o osso. Então, cessar o tabagismo, combater o sedentarismo, tratar adequadamente as doenças que comprometem o osso, ter o diabetes bem controlado, a doença inflamatória intestinal bem controlada, entre outros fatores. Mas o mais importante, estabelecer um hábito de vida saudável e entender que tipo de pessoa eu quero ser daqui a 10, 20, 30 anos. Quando a gente fala de doenças relacionadas ao envelhecimento, como a osteoporose, é muito importante que na educação da gente, a gente enxergue o horizonte. Do que eu estou falando? Numa doença que é silenciosa e que não manda recado, eu preciso entender o que eu quero. Eu quero ser surpreendido por uma fratura aos 70 anos de idade e essa fratura do quadril implicar num risco maior de eu morrer ou num risco maior de eu ficar limitado e dependente de um terceiro para cuidar de mim, para eu andar, para eu fazer as minhas coisas, As fraturas relacionadas à osteoporose, elas são fraturas consideradas muito graves e associadas com o aumento da mortalidade, com o aumento do risco de morte. As fraturas na osteoporose, as mais comuns, são as fraturas das vértebras. As fraturas vertebrais, elas são muito comuns e elas são frequentemente silenciosas. O indivíduo tem a redução da altura da vértebra e isso ocorre sem nenhuma manifestação clínica. O paciente não sente dor nas costas, eventualmente não sente nada. Todo mundo tem um avô, uma avó, um vizinho que está diminuindo de tamanho, Esta é um indício indireto de que, eventualmente, a gente está tendo colapso vertebral, que a gente está tendo diminuição da altura. Toda pessoa que tem uma perda de estatura superior a 4 centímetros, em qualquer período da vida, deve ser considerada como, eventualmente, de risco para ter osteoporose. E aqueles que apresentam perda de estatura superior a 2 centímetros no período de 1 ano também são consideradas da mesma forma de risco. Essas fraturas vertebrais, elas representam um risco muito importante do ponto de vista de capacidade funcional. A segunda fratura, em termos de frequência, é a fratura do quadril. A fratura do quadril, ela ocorre em pessoas mais velhas, habitualmente na faixa etária dos 65 aos 75 anos. Normalmente são fraturas associadas a quedas, trauma de baixo impacto, habitualmente queda da própria altura. Então, a pessoa está andando e, eventualmente, a maioria das fraturas ocorre dentro de casa e caindo do lado, caindo pro lado, a gente faz esse trauma de baixo impacto e, eventualmente, fratura esse quadril. Essa fratura, ela está associada com uma mortalidade de 20%, ou seja, 20% das pessoas que sofrem uma fratura do quadril morrerão dentro de 12 meses. A mortalidade em 1 ano é 20%. Essa mortalidade, só para a gente colocar em comparação ou em perspectiva, ela é muito maior do que a mortalidade pelo câncer de mama,
A mortalidade em 1 ano pelo câncer de mama é muito menor do que a mortalidade por uma fratura do quadril. E 1/3 das pessoas que sobrevivem à fratura do quadril são pessoas que vão depender de terceiros para andar, para a higiene pessoal e para as atividades de vida diária. Isso quer dizer que a fratura, né, a osteoporose, é uma doença que afeta o indivíduo, afeta a pessoa, mas tem um impacto muito grande sobre a família. Alguém vai ter que cuidar desta pessoa que agora vai estar com uma dependência funcional importante, incapacitante, né? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar este cenário é crítico, ele é, obviamente, fundamental. Quando a gente fala de tratamento medicamentoso, existe? Existe, desde a definição da osteoporose pela densitometria, né, essa estratégia de identificarmos pacientes com fragilidade óssea antes do aparecimento da fratura, ela é relativamente recente, ela é de 1994, uma definição da Organização Mundial da Saúde. E desde lá, né, os avanços do ponto de vista de tratamento farmacológico, eles só crescem. Hoje nós entendemos que o paciente que tem o diagnóstico da osteoporose, ele tem uma ampla gama de medicamentos que efetivamente reduzem o risco de fratura e tratam a doença. Não falamos de cura, mas falamos de um tratamento muito efetivo. Da mesma forma que o tratamento para a pressão alta, o tratamento para o diabetes, o tratamento da osteoporose, é um tratamento desafiador do ponto de vista de adesão a esse tratamento. Particularmente pela característica dessas doenças. O paciente que tem diabetes mellitus, frequentemente no início da doença, ele não tem complicações, ele não tem sintomas. O paciente com pressão alta também, da mesma forma, no início do tratamento, quando não há complicações, ele não tem sintoma. No paciente com diagnóstico de osteoporose sem fratura, o sintoma também não está lá. Então, o entendimento do paciente acerca da necessidade de tratamento faz a adesão aos remédios ser um desafio. O paciente, eventualmente, esquece de tomar as medicações. Então, esse é um grande desafio da prática clínica, né? E nós, como médicos profissionais de saúde, precisamos entender isso e, objetivamente, favorecer, buscar estratégias que façam o entendimento da doença e da necessidade desse tratamento. Todos os tratamentos disponíveis, eles foram validados, corroborados em estudos clínicos muito bem desenhados e longos, e esses estudos estabeleceram a eficácia desses remédios e estabeleceram a segurança. Então, o tratamento da osteoporose, ele é eficaz, ele reduz o risco de fratura e ele é seguro. E é por conta disso que essas intervenções, elas já estão disponíveis para esses pacientes, aí, começando desde 1994, com o lançamento dos bisfosfonatos orais, né, o alendronato, que é um dos medicamentos mais usados, até o surgimento de agentes novos, osteoformadores, como a teriparatida, o romosozumab, que se incorporaram a esse arsenal e fizeram que hoje a gente tivesse o entendimento que o tratamento ele deve ser individualizado. Não há uma receita de bolo que sirva para todos os pacientes. Então, para cada paciente, nós instituímos um tratamento específico. Esse tratamento, ele leva em consideração as preferências do paciente, ele leva em consideração o risco de fratura, né? Então, existe uma graduação desse risco. Pacientes com risco médio, a gente tem uma estratégia terapêutica. Pacientes com risco alto, outra estratégia terapêutica. E aqueles pacientes considerados como de muito alto risco, que são os pacientes que tiveram uma fratura nos últimos 12 meses, os pacientes que têm uma massa óssea muito baixa, os pacientes que tiveram a fratura usando algum medicamento antifratura, né, esses pacientes são considerados de muito alto risco. E nesse cenário do muito alto risco, optamos pelo tratamento prioritário com agentes que constroem ossos, agentes anabólicos.
Então, do ponto de vista de tratamento, o tratamento ele é efetivo, ele precisa ser individualizado. A individualização desse tratamento, ele leva em consideração o risco de fratura e as preferências do paciente. E uma vez instituído, a gente obviamente precisa monitorar a resposta do tratamento. O paciente inicia o tratamento, nós devemos realizar densitometrias de controle, habitualmente depois de 1, 2 anos de tratamento, e a avaliação clínica periódica para investigar se há um aparecimento de alguma nova fratura ou de algum outro evento que denote que o tratamento não está funcionando, né? Então, da mesma forma que nas doenças crônicas como diabetes, a pressão alta, o paciente com osteoporose ele precisa de uma avaliação periódica, uma avaliação que objetivamente consiga informar ao médico e ao paciente se o tratamento está sendo um sucesso ou se eventualmente a gente precisa mudar a estratégia de tratamento. Perfeito. Dr. Charles, muito obrigada, informações muito relevantes. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse tema que para a gente é uma paixão antiga, né? E a gente, de certa forma, né, milita buscando trazer uma informação que seja útil aos pacientes, né? E essa informação que leve em consideração os aspectos mais importantes. Os aspectos mais importantes é você, como pessoa, identificar algum fator de risco que diga assim, nossa, eu preciso buscar o meu clínico e falar com ele sobre o meu risco de fratura. Eu sou uma mulher que estou na menopausa, eu estou fazendo uso de medicamentos à base de corticoide, eu tenho algum problema gastrointestinal, eu sou um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, eu sou um paciente que tem diabetes mellitus tipo 2, eu sou alguém que fuma, eu sou alguém que bebe mais do que 3 doses de bebida alcoólica por dia. Identificados esses fatores, é importante que a gente busque ajuda e uma ajuda que identifique e classifique esse risco, né? O tratamento precoce, a identificação precoce, muda a história da osteoporose, muda completamente os desfechos, né? E é por isso que a gente insiste, né? Numa doença silenciosa, você, todo mundo precisa gritar para que aqueles que eventualmente não ouviram essa informação se tornem alertas e façam parte, né, desse time de pessoas interessadas nesses desfechos. Porque isso significa a osteoporose não tratada significa perda de qualidade de vida, perda de anos de vida, perda de produção para a sociedade e maior custo em saúde. Identificação precoce do paciente. Tratamento precoce significa mais probabilidade de sucesso, menos fraturas, menos internações, menos complicações da doença. E, com isso, uma redução dos custos de saúde. Informação essencial. É isso aí. Obrigada. O projeto Cores da Saúde é uma iniciativa de conscientização da Origin Health e este conteúdo sobre osteoporose tem parceria com a Amgen. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.